Bom dia a todos, novamente. Bom dia, doutor Bom Silvério. dia, desembargador. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Nonato. Bom dia, doutor Silvério. Desembargador Marcos William. Da mesma forma, doutor. Bom dia, desembargador Lucídio. Bom dia, tudo bem? Desembargador Raimundo Nonato, meu muito bom dia. Doutora Liduína Albuquerque, meu muito bom dia. Desembargador Lucídio, que satisfação. Bom dia. Doutor Silvério também, meu muito bom dia. Aos advogados bom dia, doutor Lucídio, que estão virtualmente, também os que estão presentes, meu muito bom dia. Bom dia, desembargador Paulo de Tasso. Menino. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Adiado, 21 da pauta, 0202674, dígito 40.2022.8.06.0167, em apelação cível. Adiado, 51 da pauta, 02085, dígito 29.57.2015.8.06.0001, apelação cível. 54 da pauta, também adiado, 020819875, dígito 2015.8.06.0001, apelação cível. 109 da pauta, retirado, 017-39-12-03.2017.8.06.0001, apelação cível. Retirado de pauta o 115.023.9746, dígito 74.2028.8.06.0001, agravo interno. Adiados 146.062.7206, dígito 58.2024.8.06.0000, agravo de chumento. O 143 da pauta, 062-7206, dígito 58.2024.8.06.0000, agravo interno, também adiado. E o 154 da pauta, retirado de pauta, 0200-636, dígito 87.2024.8.06.0166, apelação cível. Não ouviu? Após o término da leitura dos processos adiados e retirados. Senhora presidente, só uma questão de ordem. A senhora doutora procuradora de Justiça, doutora Liduína, pediu para tirar de pauta, entrou em contato com o gabinete, pediu para tirar de pauta o processo 58, não é isso, doutora Liduína? Sim, desembargador Marcos William. Pronto, ela pediu e aí eu vou tirar de pauta que ela entendeu necessária a oitiva do Ministério Público antes do julgamento, e aí nós vamos tirar de pauta e abrir vista do Ministério Público. Então é mais um que vou tirar de pauta, tá bom? O 58 da pauta. Autorizado. Muitíssimo obrigada, desembargador Marcos William. Por nada, doutora Liduína. Mas o processo teve a intervenção, não é isso, do Ministério Público? Toda a instrução, certo. Vamos passar a sustentação oral e eu não sei se alguém pediu preferência por algum motivo de doença. Ela pediu, foi a... Certo, então está colocando pela ordem quem chega primeiro. Carlos Rodrigo Mota da Costa, o número de O34. Apelação cível, Itapipoca, terceira vara, da relatoria de Marcos William Leite de Oliveira. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim. Então, 15 minutos para a sustentação. Bom dia. Saúdo aqui a tribuna
desembargadora presidente doutora Cleide, desembargador Marcos, desembargador Lucídio, desembargador Raimundo Nonato, a Defensoria Pública doutora Liduína, defensor público doutor Silvério, demais funcionários aqui presentes, meus colegas advogados, presença do meu cliente, Maestro Cândido Vieira. Queria fazer um breve resumo do que se trata isso aqui. Se trata de uma ação, queria agradecer também ter recebido, o desembargador ter me recebido, eu tive a oportunidade de entregar os memoriais, agradeço aqui os 3 que me receberam. Então, se trata de uma ação de despejo por denúncia vazia na cidade de Itapipoca. Nós temos a loja lá, loja Macavi, na frente, e alugamos um estacionamento atrás. Se tratava de um terreno baldio, um terreno com matagal nas alturas, terreno como se fosse, assim, bem abandonado, e nós alugamos, mas sem ter o cuidado de verificar em loco como se tratava lá. Depois de alugar, fomos surpreendidos que passava um canal. E na ânsia de nós resolvermos a situação, de fazer um puta empreendimento para a cidade, fizemos um canal, que à época gastamos mais de R$1.600.000 não corrigidos. Ocorre que meu cliente, na época, achou que não era para entrar com renovatória. Se entrar com renovatória, poderia saber, poxa, o proprietário está lá e ainda vai entrar, receber uma ação. Então, na política da boa vizinhança, que sempre teve um bom contato com ele, até então, não entrou com a renovatória. Infelizmente, foi surpreendido com a notificação para que ou desocupe, no prazo de terminar o contrato, ou então ele mesmo arbitrou um valor bem elevado, quase 4 vezes maior do que se pagava lá. Quase 4 vezes maior. Então, como se sabe, não é a parte que arbitra o aluguel, uma vez o inquilino está lá dentro. Se quer aumentar, se acha que o valor está menor, que entre com ação própria, chamada revisional de aluguel. É a única forma de aumentar o aluguel, ou um acordo entre as partes, ou judicialmente com ação revisional, que não foi o que aconteceu. Então, nós estamos cientes, o imóvel não é nosso, nós somos inquilinos, passou o prazo do contrato, se for para sair, temos que sair, mas se vamos sair pela legalidade, seguindo todos os ritos normais, que não foi o caso. Então, o que é que aconteceu aqui? Ele entrou com ação de cobrança, ação de denúncia vazia, cumulado com cobrança, tá? E que discutia revisional, dizendo ele mesmo arbitrou o aluguel 4 vezes maior, tá? Nós nunca devemos R$1 de aluguel lá, nunca devemos nem R$1 de aluguel. Então, não era para ser acumulado com cobrança. Por favor. Tá? Na contestação, falamos bem a questão de benfeitorias, que depois eu vou falar um pouco melhor aqui. Okay. Mas o que é que ocorre aqui? Não é entrar com ação de despejo por denúncia vazia. Primeiro, só pode notificar para desocupar depois do prazo do contrato. O artigo 57 é bem claro. Uma vez o contrato está por prazo indeterminado, o locador pode notificar dando 30 dias para sair. Ele notificou antes do prazo. Notificou antes do prazo, antes de acabar. O prazo da locação ele já notificou para sair. Senão, ele teria que pagar os R$7.000, ou assim, o valor 4 vezes maior. Depois disso, ele só teria 30 dias depois da notificação para entrar com a ação de despejo por denúncia vazia. Pasme, excelências. Ele entrou 1 ano depois. 1 ano depois. Então, ele já houve aí uma aceitação tácita nesse contrato, né, por prazo determinado, que ele teria que notificar pela 2ª vez. Esse, data venha, é uma falha que eu vi nessa sentença. Depois, vamos lá, ele notificou antes de terminar o prazo e só entrou com ação 1 ano depois de ter notificado. E ele tinha 30 dias, é o artigo 59, ele tinha 30 dias para entrar. São essas 2 falhas aqui. Segundo, valor da causa, como todos aqui sabem, valor da causa de uma ação de despejo é 12 vezes o valor do aluguel. A parte entrou nesse suposto débito. Foi questionado isso e a juíza ajeitou isso em sentença, que não era. Era para ter emendar inicial e ter ajeitado o valor da causa. E a juíza, somente em sentença, que ela transformou isso aí. Outro ponto crucial. Na sentença, que não é revisional, nenhum momento foi falado em revisional nessa ação, tá? Em sentença,
a juíza pega e arbitra o valor do aluguel que ele estava questionando lá, o valor de 4 vezes maior. Gente, só pode ser arbitrado valor de aluguel em uma ação revisional, que não é o caso. E agora, além de tudo isso, nós temos um passivo grande para pagar. Olha aí que absurdo é, sem ser revisional. Sem ser revisional. Fora isso, Excelência, o que deixa mais preocupado, o meu cliente aqui mais preocupado, realmente é as vultuosas benfeitorias que ele fez. Eu tive a oportunidade de entregar aqui para os desembargadores. Olha só esse canal que foi feito todinho, tá? Em um terreno que era um matagal. Então, não é justo desocupar esse imóvel e o proprietário ter esse lucro imenso de 1.600.000 sem correção. Ainda sem correção. Então, peço a vossas excelências que a anulação da sentença pela incompatibilidade dos ritos, que era para ter sido revisional e não despejo por denúncia vazia, anulação da sentença ante a perda do prazo para o ingresso da denúncia vazia, que ele entrou somente 1 ano, tendo uma aceitação tácita, e no mérito, afastar o arbitramento do aluguel, porque teria que ser feito em revisional, nunca numa ação de despejo, e a condenação pelas essas benfeitorias, que não é justo a parte ter um enriquecimento de tamanhas benfeitorias feitas de boa fé. Esse o meu pedido. Agradeço demais a oportunidade. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passo a palavra ao desembargador relator Marcos William para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento todos os meus pares, desembargador Lucídio, desembargador Raimundo Nonato. Cumprimento o nobre advogado, doutor Carlos, parabenizando pela sustentação, todos os advogados aqui presentes, todos que nos acompanham. Cumprimento a dileta procuradora de Justiça, doutora Liduína, defensor público, doutor Silvério, todos que nos acompanham. Não obstante os fundamentos aqui da sustentação oral e também das razões trazidas na apelação, eu entendo de forma divergente do que foi levantado aqui pelo nobre advogado e adianto que julgo parcialmente procedente o pedido de Vossa Excelência. Afasto a questão do aumento unilateral, afasto o pagamento do IPTU, porque há comprovação de que foi pago o IPTU durante esses 5 anos, 2008 a 2012. Entendo que a reconvenção foi julgada de forma correta pelo juiz de piso, já que a benfeitoria no contrato, as partes de forma expressa abrem mão da benfeitoria, das benfeitorias que foram realizadas no terreno. E, para deixar bem claro, eu vou ler aqui a ementa do voto. Cuida-se de recurso de apelação que visa a reforma de sentença, que entendeu pela procedência da ação de despejo por denúncia vazia e improcedência da ação de reconvenção, emitindo o autor na posse do imóvel e condenando, ademais, o réu no pagamento dos aluguéis devidos a partir de setembro de 2012 até a efetiva desocupação, valor majorado nos termos apresentados pelo locador por ocasião da notificação premonitória, além de condenar a locatária no ressarcimento dos valores devidos a título de IPTU nos anos de 2008 e 2012. Em suas razões de recurso, alega preliminarmente a inépcia da inicial, o cesseamento de defesa e a irregularidade na notificação premonitória e, no mérito, requer a procedência do pedido de reconvenção com a condenação da parte autora no pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como impugna pela condenação da parte autora por litigância de má-fé e reforma do dispositivo quanto à condenação do locatário no pagamento de IPTU, posto que já colacionada a contestação comprovante de quitação desses valores. 2. Presentes nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do julgador que, desta feita, fica obrigado ao julgamento antecipado da lei nos termos do artigo 3551 do CPC,
sendo desnecessária, assim, a dilação probatória. Ademais, a ação de despejo fundada em denúncia vazia justifica-se pela mera conveniência do locador que denunciou ao locatário seu interesse de reaver o imóvel locado, esteja o contrato vigente por prazo indeterminado ou quando manifestado esse interesse ao término do prazo estabelecido em contrato, respeitados os respectivos requisitos legais. Preliminar de cerceamento e defesa afastada. 3. Acerca da preliminar da inépcia inicial, tem-se que o pedido do autor não se trata de pedido de reajuste de valor de aluguel, mas sim de cobrança daqueles valores que ele entende devidos, em razão do que contido na notificação de interesse em reaver o imóvel locado encaminhado ao locatário. A Lei 8.245/91 permite expressamente a acumulação de ação de despejo com uma ação de cobrança. Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da inicial. 4. Andou bem o magistrado de piso ao referir acerca da necessidade de correção do valor da causa, pois não acrescentado àquele apresentado na inicial o valor correspondente à ação de despejo, ou seja, o montante de 12 meses de aluguel, mas sem o reajuste requerido unilateralmente pelo locador quando da notificação premonitória, como será melhor explicado à frente. 5. O caso em discussão discute hipótese de encerramento de contrato de locação por prazo determinado nos termos do que preceitua o artigo 56 da Lei 8.245/91. 6. O locador apresentou manifestação prévia, expresse e indene de dúvida acerca de seu interesse em reaver o imóvel, quando do encerramento do prazo previsto em contrato, ou seja, no dia 31 de 8 de 2012. Como faz prova a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do imóvel e recebida pelo gerente de uma das lojas que ali funcionam e que são de propriedade do locador e fiador. A comunicação extrajudicial foi regularmente expedida pelo locador ao endereço constante no contrato, não havendo a necessidade de recebimento pessoal pelo próprio locatário, ou mesmo por pessoa que o represente legalmente, mostrando-se suficiente a entrega do local indicado na pessoa do gerente da empresa, em atenção à teoria da aparência. Precedentes. 7. Não há que se falar em prorrogação tácita de contrato de locação apenas em razão do recebimento dos aluguéis referente aos meses posteriores ao término do prazo contratual, o que poderia levar a crer a necessidade de realizar-se nova notificação do locatário para desocupação. Os encargos pagos pelo locatário e percebido pelo locador no período que sucedeu o lapso de locação se fundamentam, isso sim, na necessidade de evitar enriquecimento ilícito para o locatário. 8. Contraditória a alegativa trazida pela parte locadora ao referir a possibilidade de majoração unilateral do valor devido a títulos de aluguéis, quando expressou o interesse de reaver o imóvel, mas se absteve de tomar o quanto antes as medidas cabíveis, o que lhe proporcionaria a possibilidade de obter um aluguel mais vantajoso. Não cabe ao locador, a pretexto de indevida não desocupação do imóvel, a majoração unilateral do valor do aluguel, até então devido pelo locatário, sem que promova a competente ação de revisão contratual. Merece guarido o argumento ventilado pela parte apelante, de sorte a que se afaste a majoração unilateral dos aluguéis. 9. Não há prazo para ajuizamento da ação de despejo após o envio da notificação da denúncia do locatário. Precedentes. 10. O contrato de locação, firmado pelas partes, é expresso em referir à exclusão do direito do locatário a ser ressarcido por eventuais benfeitorias que se realizem no imóvel, conforme se observa da cláusula 16. Trata-se de caso de direito de natureza disponível, nada impedindo que as partes expressem desejo de renúncia. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, mantendo a determinação de despejo, mas afastando a condenação da locatária no pagamento das diferenças no valor do aluguel decorrente da majoração unilateral promovida pela parte locadora, quanto da notificação premonitória, bem como afastada a condenação da parte locatária recorrente no ressarcimento dos valores do IPTU referente aos meses de 2008 a 2012. E, por fim, mantendo a improcedência do pedido de reconvenção. É como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. Renovo aqui os cumprimentos que já tinha feito a todos os ilustres desembargadores, advogados, as partes. E
Eu fiz o atendimento ao doutor Carlos lá na nossa sala, conversamos, inclusive depois ele voltou novamente, acompanhado da própria parte. E, doutor Carlos, eu tive muito cuidado, sabe? O senhor preparou um material, né, inclusive com fotografias. Como eu tenho cuidado com todos os processos, mas diante do que o senhor preparou, eu analisei com bastante atenção e, ao me divisar com o voto proferido pelo relator, observei também que ele analisou cuidadosamente cada item que foi questionado pela empresa, né, uma ação que tramitou aí durante mais de 10 anos, né, e o desembargador Marcos Willian conseguiu dissecar corretamente, analisando ponto a ponto, trazendo jurisprudência, trazendo fundamentação mais do que razoável e necessária para embasar a sua decisão. Portanto, peço venha ao entendimento apresentado por Vossa Excelência, mas acompanhe integralmente o voto do relator. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, mais colegas, mais uma vez eu renovo aqui o meu bom dia a todos, doutora Liduína, representando o Ministério Público, doutor Sivério, meu colega de longas datas, desembargador Marcos Willian, a presidente, desembargadora Cleide, e o nosso amigo, o desembargador que acabou de votar. Lucídio. Exatamente. Né? O nosso amigo lá da região dos Tauá, dos Inhamuns. Né? Presidente, sinceramente, eu não tenho. Eu analisei com toda cautela, né? E não vi como ser diferente do voto do nobre relator, certo? Então, eu observei detidamente, o cidadão ainda mostrou que construiu um canal que, à época, sem correção, valeria cerca de R$1 milhão. Mas, infelizmente, eu vou ter que acompanhar o relator. Pois o voto do Acompanhando. Mas ele disse que acompanhava o relator, eu escutei. Pronto, eu acompanhei o relator, porque eu entendi perfeitamente que o relator ele simplesmente analisou todo o processo. Como eu analisei tudo de forma detalhada e conversei com um advogado também da outra parte, mas, infelizmente, eu acompanho o nobre relator. Obrigada, doutor. Tendo todos os julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Vamos passar... Chegar à internet boa, né? Bom dia. Para o número de ordem do processo 63. 063 072 745. 2023, o ano. Bruno Lima Ponte, se encontra? Agravo de instrumento, 36ª Vara Civil desta comarca de Fortaleza. Relatoria Marcos William Leite de Oliveira. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa. 15 minutos para a sustentação. Fique à vontade. Primeiramente, como dito, gostaria de agradecer à excelentíssima desembargadora Cleide Alves de Aguiar, presidente desta ímpita Câmara Julgadora, excelentíssimo desembargador Marcos William Leite de Oliveira, relator do presente agravo de instrumentos. Saúdo também os excelentíssimos desembargadores Raimundo Nonato Silva dos Santos, Francisco Lucídio Queiroz Júnior,
de agradecer a atenção do gabinete de Vossas Excelências, que disponibilizaram a segunda-feira para que eu fosse despachar, mas na sexta-feira foi pautado um HC para mim lá no STJ, então tive que viajar, não deu para ir. Peço perdão por não ter ido, mas enviei os memoriais aos gabinetes. Saúdo também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Liduína Albuquerque, representante da Defensoria Pública, os servidores, meus colegas advogados presentes e os que estão acompanhando online, Força Policial, meu cordial bom dia. Primeiramente, excelências, como forma de situá-los, eu farei um breve resumo de toda a querela posta a exame. Todo esse imbróglio iniciou-se ainda no ano de 2014, quando a ora parte agravada ingressou com a ação de adjudicação compulsória, consignação de pagamento. O que aconteceu? Ela efetuou o pagamento em juízo das parcelas que estavam restando do financiamento, que era direto com a imobiliária, ora agravante, recebeu o habites, recebeu a chave de casa, da casa, está residindo lá, mas a construtora não transferiu a propriedade no cartório. Aquela ação foi julgada procedente à revelia. Ou seja, repito, a agravante pagou, a agravada pagou todo o valor da casa, lá reside, só não tem o registro da casa no seu nome. Foram julgadas a revelia e a agravante arguiu numa nova ação, ação de nulidade, que é a que originou esse agravo, sobre uma falha na juntada do mandado citatório. Esse é um breve resumo e eu passo agora o exame do mérito deste agravo de instrumento. Para facilitar o entendimento de Vossa Excelência, eu fiz a juntada de peças do processo principal neste agravo, que repousa as mesmas as folhas 38 a 47. Analisando estes documentos, é bem fácil compreender o que a agravante vem pôr à discussão. Ou seja, a empresa agravante afirma que a causa não está madura para julgamento, pois prescinde de uma decisão da Corregedoria Geral de Justiça desse Estado. Ocorre, excelências, que, como já dito, redito, a magistrada de primeiro grau simplesmente e claramente não solicitou qualquer decisão da Casa Censura. Essa realidade pode ser verificada pela simples leitura do decismo da doutora Dilce, magistrado de primeiro grau. Quase peço vênia para ler um pequeno trecho. Eu abro aspas para a doutora Dilce. Considerando o teor da certidão de folhas 192, que diverge frontalmente do parecer do Departamento de Informática do Fórum Clóvis Bevilacqua, extraiam-se cópias dos documentos de folhas 192, 195 e 196 e 197 e remetam-se à Corregedoria Geral de Justiça para as providências que reputar devidas. Desembargador do Raimundo Nonato, da mera leitura deste trecho da decisão, resta claro que não ocorreu qualquer pedido de diligência feito à Casa Censora pela doutora Dilce. Esta versão é reafirmada na decisão que consta do agravo às folhas 41, em que a doutora Dilce assim se manifestou. Eu abro aspas. Não houve solicitação desse juízo para que a Corregedoria Geral de Justiça se manifeste sobre a validade do ato citatório, questionado pelo demandado. Até porque tal desiderato é estranho à função da Corregedoria. A determinação foi exclusivamente para conhecimento da atuação do cartório que expediu ata notarial de folhas 192 para adoção das providências que reputar devidas. Prossegue a doutora Dilce. Dessa forma, não há como aguardar retorno de providência que nunca foi solicitada por esse juízo para o julgamento do feito, até porque as partes
declararam expressamente que não pretendiam produzir provas. Chama a atenção também, desembargador Lucídio, que o juízo de primeiro grau, antes do julgamento da ação, questionou as partes se haviam provas a produzir, tendo a agravante expressamente afirmado no processo principal, conforme a cópia que repousa das folhas 40, que Messejana Incorporadora, já devidamente qualificado, vem respeitosamente perante este douto juízo, através de seus causíveis abaixo subscritos, assinalar que não pretende a dilação probatória, pois entende que as provas documentais carreadas aos folhos são satisfatórias para o deslinde da presente querela. Desembargador William, a agravante expressamente diz que não existe mais prova a ser produzida. Ela diz que está satisfeita com o que existe dos autos. Aí, depois que foi julgado em desfavor dela, ela vem alegar que a casa não está madura por uma suposta falta de uma prova necessária. A doutora Dilce, ao receber, obedecendo esta casa, oficiou a corregedoria, tendo como resposta o ofício que também fiz questão de juntar na agravo. Ele consta as folhas 42 e em trecho constante das folhas 44, a desembargadora Edna, corregedora-geral de Justiça, diz: de fato, conforme bem observado pelo Dr. Gúcio Carvalho Coelho, o presente feito não se trata de consulta a esta casa censora no termo do artigo 101 e seguintes, no âmbito judicial, e artigo 137 seguintes, em relação ao serviço extrajudicial, mas sim de pleito de providência capaz de desencadear a apuração de responsabilidade de delegatário. E, neste caso, a competência para a apuração é da Corregedoria Permanente. Veja bem, desembargador Marcelo. A magistrada disse que nada solicitou à Corregedoria. A Corregedoria disse que nada foi solicitado. A parte agravante diz que não tinha mais provas a produzir. O que é que está impedindo o julgamento dessa causa que já se arrasta há 10 anos? Sinceramente, eu não sei. O que dá para imaginar é que, infelizmente, a agravante quer procrastinar e eu não sei por quê, porque o dinheiro já está disponível em conta judicial, não foi cobrado, não foi requerido R$1 de mobilização por danos morais, tudo que a agravada quer é ter o imóvel em seu nome. Então, neste sentido, a sustentação para que seja rejeitado o presente agravo de instrumento, para que a doutora Dilce possa proferir novo julgamento de mérito, dando, se seguir o seu posicionamento, dando procedência à parte ora agravada. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Passa a palavra ao desembargador Marcos William, relator, para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Reitero o cumprimento aos diletos pares. Cumprimento ao doutor Bruno. Sustentação. Vou ler, então, a proposta de emenda. E aí eu faço um comentário rápido sobre a sustentação e também o que consta na inicial do doutor Bruno, no caso a parte agravada, que eu entendo, e aí eu vou relatar aqui os motivos de estar julgando procedente o presente agravo, que a determinação do tribunal, quando anulou a primeira decisão da juíza, determinando que retornasse e que ela diligenciasse para juntar aos autos algum documento, seja através da corregedoria, seja de qualquer órgão desse tribunal, para que comprovasse que a citação foi feita ou não, não foi atendida, né? Então, é esse basicamente o cerne da questão, o cerne da controvérsia. E aí eu leio aqui a proposta de emenda. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Messejana 1, Incorporadora SPE Limitada,
contra a decisão interlocutória de folhas 566/567, proferida pelo juízo da 36ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação ordinária 017-2083-55.2015.0001. 2. O cerne controvertido da lide reside no julgamento do feito de origem, antes que seja deslindado os questionamentos formulados pelo ofício 295, SAI de primeiro grau. Na origem, cuida-se de ação anulatória de sentença referente à sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento, combinada com a adjudicação compulsória de número 084-8676-13.2014.0001, na qual o pedido autoral fora julgado procedente em virtude da revelia do réu consignado ora agravante. Contudo, a sentença foi cassada por decisão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e foi determinada a solicitação de resposta à consulta realizada pelo juízo de piso junto à Corregedoria Geral de Justiça deste egrégio tribunal, folhas 295, salientando-se que as informações devem corresponder à data da expedição do mandato citatório impugnado, no ano de 2014. Contudo, o douto juiz, o ACOR, através de decisão ora agravada, folhas 548 e 566, dos autos principais, anunciou o julgamento do feito no estado em que se encontra, apesar do questionamento contido no ofício citado não ter sido dirimido. Sabe-se que o magistrado, como destinatário das provas, possui plena autonomia para decidir quais são as provas necessárias ao deslinde da causa. Contudo, tal autonomia não pode prejudicar o debate em questão, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, sobretudo se a diligência requestada se apresenta como pressuposto necessário ao equacionamento da lide. Assim, como não foi cumprida em sua plenitude a determinação do acórdão de folhas 372/404, entendo restar configurado o cerceamento de defesa com violação dos princípios do contraditório e da cooperação processual, motivo pela qual a decisão recorrida deve ser anulada para que se proceda à devida instrução probatória. Recurso conhecido e provido. É como voto, senhora presidente. É o Beatriz. Pronto? Obrigado, doutor, pelo voto. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Meu bom dia, advogado, doutor Bruno, é isso? Bem, eu, quando peguei esse processo para votar, foi ontem, todo processo que tem, um processo que tem 10 anos, 11 anos, me chama logo muito a atenção a demora de um processo desse. E eu fui, bem, nós estamos tratando aqui de uma ação, de um agravo em cima de uma decisão interlocutória exarada numa ação anulatória. Ação anulatória de uma sentença de uma ação de adjudicação com consignação em pagamento, onde, conforme já foi explicado aqui pelo juiz, a pessoa fez uma compra, pagou, estava faltando um restante, depositou esse saldo devedor e pediu apenas que fosse adjudicado um bem que ela, durante o seu sonho de vida, enfim, adquiriu. Pronto. Aí o que é que acontece nesse processo original? A ação de consignação, adjudicação com consignação. No primeiro momento, houve uma citação do empresa estranha, acho que Iracema, não lembro bem o nome da empresa lá que foi citada equivocadamente. O advogado observou essa irregularidade. Doutora, houve um equívoco aqui, essa empresa não tem nada a ver com esse feito. Se determina uma segunda citação desta feita da Messejana 1, essa empresa. Quando a gente analisa o mandado de citação e a certidão do oficial de justiça, não tem nenhuma dúvida que houve a regular citação da empresa. A empresa Messejana 1 foi citada no nome lá, salvo engano, Mariana, uma servidora. E o que é que acontece a partir daí? Nós temos uma certidão, não se questiona, o desembargador Marcos Luiz diz assim, a questão é da citação. Não é. A questão não é de citação. A citação houve regularmente.
Houve a regular citação, desembargador Raimundo Nonato. E aí, se eu pego, mesmo pegando a certidão do oficial de justiça, dando pela citação, se eu contar 30 dias, não aparece nos autos contestação. Não teve contestação. Ou seja, a revelia da empresa Messejana 1 é fato. O que está se discutindo aqui essa discussão é aquela discussão do sexo dos anjos, que não vai, na minha visão, não tem nenhum efeito prático, é o quê? Se a juntada do mandado, que é quando, nos termos do Código de Processo Civil, se conta o prazo de contestação, então vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Não, houve a juntada da contestação pela empresa Messejana, e a partir daí vamos verificar se ela foi tempestiva ou não. Aí, ótimo. Aí a discussão merece uma apreciação do Tribunal de Justiça. Mas não há, entre a citação, entre a certidão do oficial de justiça e a sentença, em nenhuma... Então, para ainda fortalecer ainda mais... Doutor, porque assim, eu estou votando... Depois do trânsito, é que eles vêm se manifestar. Eu vou chegar... Só corroborando. É porque eu estou... Perde até o raciocínio. Então, desembargador Marcos William, desembargadora Cleide, a situação é exatamente essa. E o que é que eu tenho? Eu fui olhar o processo e tem em 2 momentos, aparece a data que foi feita a juntada do mandado e da certidão do oficial de justiça. Naquela lateralzinha, quando a gente às vezes tem que ficar aqui de lado para ver a data, e lá em cima tem a outra informação, 24 de setembro de 2014, juntada. Agora, pela uma técnica, o próprio sistema, a pessoa bota lá, data do sistema. Realmente, a certidão não consta data, não tem data. Mas quando a gente tem dúvida, nós que somos operadores do direito, os advogados, hoje desembargadores, magistrados, a procuradora de justiça, o defensor público, quando a gente tem qualquer dúvida, a gente vai lá para verificar a data do sistema. Isso é óbvio. Então, não há. Aí vai lá, 24, qual é a dúvida? Pronto. Aí a empresa deixa essa sentença lá da ação adjudicatória. Chega lá agora onde o senhor falou, doutor. Deixa transitar em julgado, desembargador Raimundo Nonato. Aí depois vai num cartório de notas, faz uma ata notarial, onde a ata notarial, com todo respeito ao que eu tenho ao cartório, ela não pode se sobrepor a uma informação do Departamento de Informática do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, se pega a questão todinha, se pega nessa ata notarial como se fosse um documento absolutamente válido e que nada se pode pôr contra ela, e se traz, entra-se com uma ação anulatória dessa, dizendo que, olha só como às vezes o que é você ser sagaz, dizendo que não houve citação. Citação houve, citação válida. O que a gente poderia estar questionando aqui era se tivesse havido uma contestação e tivesse sido apresentada. Eu estou só fazendo esse contexto inicial, porque eu vou pedir vista desse processo, eu vou apresentar um voto, com todo respeito aos desembargadores, divergente, já até antecipo, porque, para mim, eu não vejo qualquer dificuldade em se esclarecer a data da juntada desse mandato. E o principal, para mim, não houve contestação. Então, suponhamos que se anulasse, a única coisa que a juíza vai ter que fazer é ratificar uma decisão que ela já proferiu. Então, assim, nós estamos trabalhando em cima de um processo que, ao meu sentir, não há necessidade. Mas tudo bem, eu peço o visto do processo, senhora presidente. Então, pronto. Obrigado, doutor. Nesse caso, vamos passar para... O doutor Nonato não pode proferir o voto, porque já foi pedido vista. E vamos para a próxima sustentação.
Eugênio Vasques, advogado, número de ordem 53. 53. Processo, só para confirmar, para evitar erros na numeração do processo. 018, 609, 654, 2018. Apelação civil da 14ª Vara de Família desta comarca de Fortaleza. Relatoria Max William Leite de Oliveira. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Perfeito, excelência. 15 minutos para a sustentação. Bom dia a todos. Nobre presidente, desembargadora Cleide, desembargador Max William, desembargador Círio, desembargador Raimundo Nonato, demais eventuários aqui da Justiça, representante do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e os colegas que nos assistem aqui pelo sistema. Primeiramente, eu vou contextualizar a questão para que nós entendamos o interesse do apelante. Qual é o objetivo do apelante com essa medida? Havia um casal que tinha uma filha, os dois construíram um patrimônio, e ao final de uma luta árdua num processo de divórcio com partilha de bens, foi feita uma divisão desse patrimônio, num acordo judicial, em que uma parte se comprometeria a vender um imóvel para adquirir outro. No caso, o senhor Franklin, o apelante, venderia um apartamento para adquirir um outro apartamento para a senhora Larissa, que é a nossa cliente, e, em compensação, a minha cliente passaria para ele, faria a transferência da sua parte que lhe pertencia de um lote do Alphaville, Cidade 1. Esse foi o acordo realizado na vara de família, para que houvesse a aquisição, e é importante que se diga isso, excelências, apesar da menor não fazer parte do processo, ficou registrado no termo de acordo que o imóvel era para aquisição de um apartamento ou de um bem para a moradia da mãe com a filha. Lembrando aqui a questão da presença do Ministério Público aqui na sessão, do melhor interesse do menor. Então, o acordo foi feito para dar moradia à mãe e à filha e permutar 2 imóveis para que houvesse um acordo entre as partes e cada um seguisse sua vida. Esse foi o objetivo do acordo realizado e incumprido pelo apelante no juízo de piso. E aí vem o primeiro critério a ser discutido. Vou apenas falar a matéria fática para depois entrar no único assunto dessa discussão, que é a matéria processual, que eu vou apresentar para Vossas Excelências, e peço que hoje seja um dia importante nessa Câmara para definir. O Tribunal de Justiça do Ceará tem que definir isso, porque as outras 3 câmaras de direito privado entendem que, em caso de homologação de patrimônio em vara de família, nos termos do artigo 516, inciso 2, a competência para exercer o cumprimento de sentença é do juiz de família. A 4ª Câmara de Direito Privado diz isso, a 3ª Câmara de Direito Privado diz isso, e a 2ª Câmara de Direito Privado diz isso. Eu vou passar aqui os precedentes para Vossas Excelências no decorrer da sustentação. Portanto, há uma insegurança jurídica que não pode correr em decorrência da estratégia do apelante, que quer fazer de tudo para não cumprir a sua obrigação assumida. E aí, desembargador Lucílio, que é mais importante que você diga, a parte dele já ruiu. Ele tinha que vender um imóvel que estava, no caso, financiado, para adquirir outro que ela já tinha até encontrado. E o que ele fez? Ele não pagou mais as parcelas do imóvel. E o que aconteceu, desembargador Marcos William? O imóvel foi leiloado. A minha constituinte ficou sem nada, desembargador Lucílio. O que eu fiz com o cumprimento de sentença? Aquilo que é permitido no Código de Processo Civil para a economia processual dos atos do magistrado a agir de forma objetiva e atender à justiça social através do Instituto da Compensação.
Então, nós ingressamos com cumprimento de sentença para que, pelo menos, a apelada tivesse o lote e do valor do lote pudesse adquirir um imóvel. Foi exatamente o que decidiu o magistrado da 14ª Vara de Família, doutor juiz, futuro desembargador, com certeza, Yuri, grande juiz, por sinal. Aplicou o Instituto da Compensação com a visão progressista da economia processual, da justiça social. Atendeu os fins da justiça, resolvendo o problema com o instituto que está lá previsto no CPC. Muito bem. Aí a parte apelante só alega uma coisa: competência. Ah, mas o juiz não tinha competência. Engraçado que na hora de fazer o acordo, desembargadora Cleide, a parte disse que o juiz era competente, porque assinou um acordo. Mas na hora de cumprir o acordo, o juiz é incompetente. Eu acho isso muito difícil de entender, de engolir. Então, mas só para auxiliar vossas excelências, vamos relembrar o que diz o artigo 516, inciso 2 do novo CPC. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante, inciso 2, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, desembargador Marcos William. O que diz o artigo 61 do CPC? A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. O cumprimento de sentença nada mais é que uma ação acessória. Ele vai cumprir aquilo que a principal julgou, homologou. E a lei orgânica do Judiciário Cearense, artigo 54. Aos juízes das varas de família compete por distribuição processar e julgar letra E, as ações concernentes ao regime de bens do casamento e as doações nupciais. Então, se ele é competente para julgar patrimônio, bens do casamento, ele é competente para cumprir a obrigação assumida efetivamente sobre o pacto realizado entre as partes sobre os bens do casamento. Isso é uma coisa. Então, eu estou falando do CPC e do Código da Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará, artigo 54, inciso E. Mas não vamos parar por aí. Vamos aqui os precedentes. Precedente de 2023, 7/6 de 2023, desembargador Lucílio. Desembargadora Jane Ruth Maia Queiroga. Mandei, inclusive, para os gabinetes de vossas excelências, no e-mail ontem, todos esses precedentes, mas aqui o farei apenas resumidamente. Todos eles, a maioria deles, em conflito de competência, desembargador Lucílio. Então, estou falando aqui da insegurança, da demora, da justiça social, do objetivo da justiça, que é atingir o fim, que é atender o que a parte busca através do instrumento do Poder Judiciário. Ainda que em tese não esteja em discussão nenhuma matéria alusiva ao direito de família, como guarda, alimentos ou outros, mas questões patrimoniais, desembargadora Jane Ruth Queiroga, preserva-se a competência funcional absoluta prevista no artigo 516, inciso 2 do CPC, por unanimidade decidida na 3ª Câmara de Direito Privado. Relatoria da desembargadora Jane Ruth, julgado dia 7/6 de 2023, desembargador Marcos William. Vou mais aqui. Agora, de 2024, logo nesse ano, que é melhor, bem mais tranquilo para falarmos aqui, da competentíssima e desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, data de julgamento 24/1 de 2024, desembargador. Vamos lá. Exige-se a controvérsia a definição da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença exaurado na ação de divórcio com partilha de bens do juiz da 9ª Vara de Família, onde foi processada e julgada a ação de divórcio. Nos termos do artigo 516, inciso 2, do Código de Processo Civil, o pedido de cumprimento de sentença deverá ser formulado perante o juiz que inicialmente julgou a lide e lavrou a sentença exequenda, não se mostrando, no caso concreto, a situação de exceção à regra prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo. Desembargadora Maria de Fátima Loureiro, julgamento de janeiro desse ano. Mais um conflito de competência da 4ª Câmara de Direito
privado. Desembargador Durval Aires Filho. Julgamento dia 1/11/2022. A mesmíssimo entendimento. De acordo com a lei processual civil, artigo 516, inciso 2, o pedido de cumprimento deverá ser formulado perante o juiz que inicialmente julgou a lide executada, não se mostrando, no caso concreto, a situação, exceção à regra prevista no parágrafo único do mesmo artigo. Conflito de mérito para declarar a terceira vara de família competente para julgar o feito. Mais um, para finalizar aqui, para não esgotar aqui o nosso tempo aqui de sustentação, mas é importante falar dos precedentes. Então, eu falei um da quarta vara, falei um da segunda Câmara de Direito Privado, falei um da terceira Câmara de Direito Privado, e eu estou falando agora duas da quarta. Duas da quarta Câmara de Direito Privado. Então, tem da segunda, da terceira e da quarta. Desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, para mim, respeitabilíssimo processualista, um grande desembargador, homem muito letrado e que conhece bem do processo civil. Mesmíssima coisa. Infere-se que as situações como as dos autos, a regência se faz pela regra incerta no artigo 516, inciso 2 do CPC. E aí ele transcreve o artigo, e aí ele diz, ao final, portanto, é competente para apreciar o cumprimento da referida decisão o juízo da segunda vara de família da comarca de Fortaleza, para executar a sentença número tal, e aí todos os desembargadores, vistos, senhores desembargadores, por unanimidade, conhecem o presente conflito de competência, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, datado de 11/4/2022. Então, excelência, a venda é necessária para que a mãe com a filha possa ter um outro imóvel. E isso perdura por mais de 10 anos, essa briga. Essa briga vem de mais de 10 anos. A briga do casal. E aí, por uma questão meramente argumentando um tanto, que eu não acredito, porque aqui estão apresentados vários precedentes a vossas excelências, das câmaras, e aí nós estamos falando aqui de segurança jurídica, de entendimento dessa corte, para que haja uma unicidade no tribunal e evite decisões conflitantes, com entendimentos diferentes das câmaras de direito privado. Eu repito mais uma vez, tem precedente aqui citado, deste ano, do ano passado, do ano retrasado, da segunda, da terceira e da quarta Câmara de Direito Privado. E tem mais, é porque, obviamente, procurei o mais simples possível. E cada precedente desse fala de outros precedentes, obviamente. Então, há de argumento um tanto que seja aplicado em caso de entendimento pela não configuração ou por entendimento de que a competência seria da vara civil, que aplica o artigo 64 do CPC. Aplica o artigo 64 do CPC. Que a decisão se mantenha até que o juízo lá faça o que nós chamamos da ratificação ou retificação da decisão, já oferida pelo juiz supostamente incompetente. Mas espero e peço súplicas a vossas excelências que essa matéria da competência ela seja analisada de uma forma que talvez alguns membros dessa corte possam se deleitar mais sobre o assunto ou visualizar que é necessário fazer um debate mais amplo entre as câmaras de direito privado, exatamente pela presença de precedentes nas demais câmaras que entendem que a competência, nesse caso especial, não se aplica à exceção do parágrafo único e aplica-se os 516, inciso 2. Então, nesses poucos minutos aqui que falei com vossas excelências, que peço desculpa até pela leitura dos acórdãos, mas eu achei importante para que vossas excelências se familiarizem com o entendimento das outras câmaras, para que a gente possa aqui chegar a um entendimento de uma segurança jurídica plena dessa corte. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Passa a palavra ao desembargador relator, doutor Max William, para proferir o voto.
Muito obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento de Vossa Excelência, os eminentes pares. Doutor Eugênio, parabenizo pela sustentação segura. Mas, com devida vênia, eu me inclino no outro sentido em relação à matéria posta aqui em julgamento. Eu entendo, senhor, como bem o senhor sustentou, que a questão é eminentemente processual e o é. Né? Saber sobre a competência se a matéria a ser dirimida será de uma vara civil ou de família. Eu entendo aqui que a questão alusiva ao direito de família foi exaurida e a questão posta em julgamento se trata tão somente de direito patrimonial, daí a competência das varas cíveis. E aí eu vou ler, para ficar bem claro aqui, a proposta de voto, não, o voto, né, através da ementa, e também adiantando de logo, doutor Eugênio, que trarei também entendimento desse tribunal, no sentido de que, exaurida a questão familiar, se cingindo tão somente a questão patrimonial, a competência é sim das varas cíveis. 1. Trata-se de apelação interposta por Franklin Veríssimo Oliveira contra a decisão do juiz da 14ª Vara de Família, na comarca de Fortaleza, que julgou procedente o pleito exordial. Após análise dos autos, constato que o executado não cumpriu a obrigação de partilha de bens no processo número 0170132-22-2015.8.06.0001, especificamente a venda do imóvel na Rua Vicente Leite, número 1392, e a transferência de R$300 mil para exequente, além de não seguir as determinações judiciais das páginas 123, 296 e 316. Em razão disso, a parte apelada solicitou a venda de um imóvel no loteamento Alphaville, Ceará, para saldar a dívida referente ao imóvel da Rua Vicente Leite, número 1392. 3. Em síntese, a parte autora busca a liquidação da sentença proferida pela 14ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, que decretou o divórcio de Franklin Veríssimo Oliveira e Leiliane Bezerra de Fraga. O cumprimento da sentença foi distribuído por dependência ao processo 017-0132-26.2015.8.06.0001. 4. É importante distinguir a liquidação de sentença por arbitramento e a extinção do condomínio. Na liquidação de sentença por arbitramento, a competência para realizar a liquidação é da vara de origem, onde a sentença foi proferida. Por outro lado, a extinção do condomínio entre as partes divorciadas, a competência é do juízo cível, com a vara de família perdendo sua jurisdição sobre o assunto. O juízo de família, ao decretar o divórcio e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado e sobre o qual se formar o condomínio de bens. Assim, resta evidente que o que remanesce da relação do casal não mais se enquadra na competência das varas de família, pois o que se discute na ação de origem são questões eminentemente obrigacionais na esfera meramente patrimonial, com fundamentos no direito de propriedade. E aí eu trago, no meu voto, alguns julgados desse tribunal, e aí eu vou ler aqui a parte negritada, num que diz, da relatoria do eminente desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, que diz, o que se discute são questões obrigacionais na esfera meramente patrimonial, com fundamento no direito de propriedade. Desse modo, dirimido o conflito de competência, determina-se a distribuição do caderno processual originário número tal ao juízo cível. Destaco ainda um outro julgado de relatoria do eminente desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, em que ele diz, a parte negritada, desse modo, considerando que a partilha restou determinada em sentença, não existe mais matéria afeta a competência especializada das varas de família que justifique o cumprimento de sentença tramitar perante uma vara especializada. Afinal, o direito perquirido pela demandante é de natureza exclusivamente patrimonial. E, por fim, leio ainda um julgado da relatoria do eminente desembargador Francisco Mauro Vieira Liberato, em que ele diz, Ferreira Liberato, em que ele diz, considere-se também que não é partilha que está sendo discutido nesses autos, pois o que restou efetivada juntamente com a dissolução da União, mas tão somente é buscada a extinção do condomínio decorrente da divisão de bens disposta na sentença,
o que, por si só, extingue a atividade jurisdicional da vara de família. Voltando, portanto, à emenda e concluindo, eu digo, 6, o fato da ação em questão decorre de sentença proferida em ação de divórcio com partilha de bens comum do ex-casal. Por si só, não tem o condão de atrair a competência para o juízo de família para processar e julgar o feito. Assim, julgo o recurso conhecido e provido. É como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. Cumprimento o doutor Eugênio pela sua sustentação, mas, efetivamente, doutor Eugênio, o desembargador Marcos William, ele foi muito preciso, né, quando ele deixa claro que a questão da extinção, no que se refere ao divórcio, as questões realmente matrimoniais foram resolvidas. As partes fizeram um acordo, esse acordo não foi cumprido, então o que restou aí foi a solução desse conflito, quando, como o senhor explicou muito bem, a venda de um imóvel para quitar outro, e tudo isso realmente dentro do que foi posto pelo desembargador Marcos William, é matéria a ser discutida numa vara civil. E eu achei importante, no voto do desembargador Marcos William, que não está sendo anulada a sentença. Não é esse, desembargador Marcos William? Está deixando para que o juiz competente analise, e, se for o caso, ele pode ratificar a sentença, o que não traria grandes prejuízos, evidentemente, o tempo que se levou até o momento. E, diante dessas poucas considerações, eu acompanho integralmente o voto do relator, senhora presidente. Obrigada, doutor. Ao desembargador Raimundo Nonato, para proferir seu voto. Senhora presidente, eu parabenizo aqui o novo advogado, o doutor Eugênio Vasco, amigo do irmão do doutor Leandro, gente muito boa dele mesmo, do Leandro, quando ele era estagiário do nosso saudoso doutor, foi defensor público, Cleiton Marinho, né, que a Covid o levou, né, infelizmente, né? Mas eu acompanhei atentamente o voto do desembargador Marcos William e também ouvi aqui as belíssimas palavras, né, do desembargador que votou em seguida. E eu, infelizmente, não tenho outra saída a não ser seguir. Eu entendo também do mesmo jeito que entendeu, da mesma maneira que entendeu o desembargador Lucídio, né? Questão patrimonial, né? Vara civil, né? Então, eu acompanho na sua íntegra o voto do eminente relator. Senhora presidente, só uma ordem. O desembargador Marcos William, se possível, porque Vossa Excelência sabe que quando volta o processo é um problema, se puder constar o artigo 61, que ele diz exatamente o que Vossa Excelência disse, que não anula a sentença. Se puder juntar no voto de Vossa Excelência a aplicação do 61, que é exatamente isso. Okay. Volta e não anula a sentença, né? Okay. Para evitar um problema. Peço até desculpa por fazer essa ressalva. Obrigado, hein, Excelência. Bom dia e que Deus nos abençoe. Presidente, posso lhe fazer um pedido? Sim. Ao nobre colega e aos colegas aqui presentes. Eu vou só aqui para a sala ao lado receber o secretário de Segurança Pública, que é algo de urgência, mas eu vou levar o celular e vou ficar acompanhando a sessão, né? Então, vai ter sustentação oral agora, né? Eu vou ficar acompanhando e, na hora de votar, eu acho que eu já tenho terminado, eu volto para cá. Esse processo, o senhor vota no próximo? Voto. Não tem nenhum processo que não... Não tem. Pode deixar, eu termino. Aqui é rápido, eu bato e volta. Pronto, agora a pode chamar que eu vou... Certo. Tendo os eminentes julgadores acompanhado, voto do relator, proclama o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Número de ordem da pauta, o próximo processo. Qual é? É o 59. Tatiana Façanha Borges. 08, só para confirmar o número do processo. 088 492 390 2014.
Correto, Excelência. 34ª Vara Civil desta comarca de Fortaleza. Relatoria Max William Leite de Oliveira. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Dispensado, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Certo. Primeiramente, gostaria de prestar meus cumprimentos aos excelentes desembargadores componentes da presente Câmara, desembargador Marcos William, Raimundo Nonato, desembargador Lucídio e presidente Cleide Alves. Prezados, o presente caso... também gostaria de cumprimentar membros membro da Defensoria Pública, Ministério Público, servidores e demais colegas, tanto presencial quanto remotamente. Prezados, o presente caso se trata de uma ação que busca... Olá, tudo bem? Terminaram lá já? Desembargador Nonato, seu microfone está aberto. Pronto. Se trata de uma ação que busca a indenização em decorrência de suposto roubo de veículo realizado nas dependências da recorrida Bom Vizinho, no estacionamento externo, no qual a parte autora recorrente indica que em determinada noite tinha deixado o veículo no estacionamento externo e quando estava voltando para o seu veículo foi abordado por 2 perpetradores, um deles com uma faca, o conduzindo dentro do veículo para outro local. Excelências, conforme se verifica aos autos, a única prova trazida, a única prova que ainda inclusive cabe relativização, seria o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência esse baseado apenas no que é trazido pelo autor. Tanto é verdade que sequer chega-se a uma conclusão diante de apresentar posterior meramente um ofício pela delegacia no qual está buscando investigar o que foi apresentado pelo recorrente. Não há uma testemunha, não há uma gravação, sequer uma nota fiscal na qual ele veio a consumir produtos do estabelecimento da Bom Vizinho. Não há sequer qualquer tipo de comprovação de que ele chegou realmente aí no Bom Vizinho, que estacionou no Bom Vizinho, inclusive tornando-se uma situação de prova diabólica para o Bom Vizinho poder se defender do que é alegado por este. Tanto é verdade, excelências, que por mais que na sentença seja indicado a existência da súmula 130 do STJ, o magistrado, com a devida cautela e a devida análise do que foi trazido aos autos, atestou que não há qualquer comprovação, e que, inclusive, é o caso da aplicação que foi trazida frente ao entendimento repetitivo que realmente complementou a referida súmula sobre a necessidade de comprovação, ainda mais se tratando de estacionamento externo. Para tanto, excelências, eu gostaria de destacar o entendimento na sentença, as folhas 90 dos autos. O magistrado assim transcreve: tradicionalmente, a jurisprudência dessa corte entende que os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seus clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento que foi consolidado na súmula 130 do STJ é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que ofere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida. Contudo, essa orientação que se fundamenta na teoria do risco-proveito acaba por automaticamente e sem quaisquer outras considerações transferir o risco de dano ou subtração do veículo para o mantenedor do estacionamento, risco esse que, a princípio, é do proprietário do bem. Além disso, a teoria do risco-proveito, aplicada sistematicamente, implica a presunção de que o risco assumido por qualquer estabelecimento, assim como o proveito decorrente do estacionamento, é uniforme e invariável,
o que não condiz com a realidade econômica social tão dinâmica e multifacetada. Nesse contexto, entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtração de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar no consumidor médio razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias objetivamente consideradas indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo da imputação na frustração da confiança a que for induzido o consumidor. Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser citadas, sem qualquer intuito de exaurimento, pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento, natureza da atividade exercida, se empresarial ou não, se de interesse social, ramo do negócio, porte do estabelecimento, nível de acesso ao estacionamento, fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários em serviço, controle de entrada e saída por meio de cancela ou entrega de tickets, aparatos físicos de segurança na área do parqueamento, como muros, cercas, grades, guaritas e sistema de videovigilância, presença de guardas ou vigilância no local e nível de iluminação. Excelências, a flexibilização da súmula 130 do STJ traz justamente requisitos, inclusive previsão até de pontos que deveriam ser observados quando a parte autora ingressou com a ação. Ela não traz uma foto do estacionamento, não traz uma foto do local, uma foto que atestasse que houvesse câmeras, inclusive, de forma equivocada, ela vem dizer que a parte recorrida em nenhum momento impugnou a ocorrência do roubo. Inclusive, ao longo da nossa peça, tanto de contestação quanto de contrarrazões, inclusive contrarrazões de embargos de declaração e de recurso de apelação, é indicado justamente que não foi verificado qualquer ocorrência na data indicada pela parte recorrente. Excelências, estamos tratando, na verdade, de uma situação que poderia ser facilmente trazida pela parte autora e que não trouxe aos autos. Como dito anteriormente, figurando até como prova diabólica, como a empresa indicando que não existe qualquer ocorrência, vai comprovar que efetivamente houve um roubo naquele dia no local indicado pela parte autora. A parte autora se evadiu do mínimo probatório que foi reconhecido em sentença. Dado o indicado, excelências, além disso, ela roga também pela indenização material de R$20 mil, decorrente do veículo. Contudo, ela sequer traz uma avaliação, qualquer documento que ateste o valor venal do veículo, ao qual ela supostamente indica a necessária reparação, bem como pede também danos morais, o qual já existe extensa jurisprudência atestando que não se trata, no caso em comento, caso entendam efetivamente pela reforma da sentença, de fato ensejador de dano moral. Assim, excelências, gostaria de finalizar a presente sustentação ratificando o pedido que realmente a sentença de primeiro grau seja integralmente mantida diante da ausência de comprovação realizada pela parte autora e, não há de argumentando, caso entenda pela reforma, que o dano material e o dano material seja indeferido diante da ausência de comprovação do valor a qual se busca essa indenização, não preenchendo os requisitos para a efetivação do dano material, e no dano moral também seja indeferido diante da ausência de ofensa à honra da parte recorrente. Muito obrigada. Parabéns, doutora, pela sua explanação. Passa a palavra ao relator desembargador Max William para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento de Vossa Excelência, os eminentes pares, cumprimento a doutora Tatiana Façanha. Dou como voto aqui a leitura da parte negritada da ementa, senhora presidente.
direito civil, processual civil, defesa do consumidor, apelação civil, roubo em estacionamento de supermercado, sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais. 1. Relação consumerista, responsabilidade objetiva do fornecedor. Caso de fortuito interno, aplicação da inversão do ônus da prova em decorrência do requisito da verossimilhança das alegações autorais. Inversão do ônus da prova, também fundada no requisito da hipossuficiência. 2. Aplicação da súmula 130 do STJ. Legítima expectativa de segurança. 3. Pedido de danos morais. Configuração do dever de compensar. Recurso conhecido e provido. É como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. A palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. A doutora... Tatiana, desculpe, doutora, desculpe. A senhora trouxe uma informação que me trouxe, me deixou mais alerta. Eu já tinha, inclusive, feito aqui um voto provisório nesse processo, que foi a ausência de cupom fiscal, demonstrando que essa pessoa tivesse se utilizado do supermercado, embora seja... Isso realmente me despertou aqui uma preocupação, até porque a ação foi julgada improcedente, né? E o desembargador Marcos William está dando... Então, eu vou pedir vista desse processo, só para eu ver essa situação do cupom fiscal. Grata, excelência. pronto. Fica terminada aqui a votação, porque ele pediu vista do processo. Claro, excelência. Vamos aguardar o resultado posteriormente. Pronto. Excelência, só uma dúvida. Ele vai para a próxima semana ou para uma data futura? Sim. Pronto, muito obrigada e um bom trabalho a todos. Eu estou com uma dúvida sobre citação. Na próxima semana, se ela quisesse fazer, não pode, porque já foi feita agora. Então, é bom que ela saiba. Doutora? Já, então pronto. Número de ordem 131, Jorge Leite Chianca Filho, apelante. Processo para ratificar 011-970-639-2017. 31ª Vara Cível desta comarca de Fortaleza. Apelação cível. Relatoria Francisco Lucídio Queiroz Júnior, desembargador. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. 5 minutos. Senhora presidente, só uma situação que eu queria pedir ao cuidado do doutor Jorge. Essa ação envolve menores. Então, só para a gente não trazer nomes, tá, doutor? Para a gente só as iniciais, porque senão a gente teria que interromper aqui a transmissão. Então, para ver, só para ter, lhe peço a gentileza de ter esse cuidado. Perfeito. Porque aqui não teve as iniciais, foram colocados todos os nomes completos. Está como se não Presidente, tivesse segredo de justiça aqui. Presidente, eu imagino meus que a apontamentos. tarja de sigiloso tenha ficado no primeiro grau. Acho que ela não acompanhou aqui para o segundo. Mas não tem esse processo, então, senhora presidente, se a senhora puder estabelecer o sigilo nesse processo também, porque é uma minha sustentação aqui, só interrompendo. Confirmo. Eu vou tentar aqui não indicar nomes, etc., para não interromper 15 minutos para a sustentação, doutor. Pode começar. Excelência, só mais uma questão de ordem. A proposta de voto é pelo indeferimento do recurso? Doutor, assim, porque se o senhor dispensar a sustentação, eu vou proferir o voto, mas senão o senhor vai ter que... Não, melhor fazer a sustentação. No final, saberemos o resultado. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Saudar todos aqui na pessoa do desembargador Lucídio Queiroz. E bom dia a todos, aos serventuários, advogados que eventualmente estejam nos assistindo. Excelências, eu vou iniciar aqui essa sustentação com uma tarefa que eu coloco quase que no campo do impossível, porque eu tenho que demonstrar na matéria de fundo, basicamente, o que é ser mãe.
e a gente não está num processo de família. Mas, para não inverter a ordem aqui lógico-processual, vou passar para as matérias arguidas em preliminar. Arguímos uma nulidade por falta de fundamentação da sentença, nos termos do artigo 93.9 da Constituição, porque consideramos que, em se tratando de danos morais, o ônus ele é constitutivo, ele não é impeditivo, ou seja, o autor tem que provar cabalmente os fatos que, em tese, lhe trazem o direito, e considero que aqui não foi o caso. E, por isso, nós pedimos a nulidade da sentença para que o processo, seja, no mínimo, complementado o título judicial. Ademais, ainda em preliminar, temos a questão a discussão sobre a justiça gratuita deferida aos autores. Os autores, até então, menores impúberes, mas seus pais são pessoas muito abastadas. Têm origem no estado de Santa Catarina, caso de veraneio Florianópolis, patrimônio líquido declarado que ultrapassa R$1 milhão, alguns imóveis, dentre eles alguns milionários também, e sem contar que, embora tenha sido superado na sentença, é um fator preponderante porque a gente tem a sucumbência recíproca, pelo menos na sentença, que agora é provisória. Então, para não me estender tanto, eu passo aqui para uma breve contextualização fática, e em que deparamos com as repercussões negativas da intimidação sistemática, e que está definida, peço venha aqui para citar, o artigo 2º da Lei 13.185 de 2015, caracteriza-se intimidação sistemática ou bullying quando há violência física, psicológica, atos de intimidação, humilhação, discriminação, etc., ataques físicos, insultos, enfim. Esse é exatamente o ponto fulcral aqui da nossa tese. Por quê? O filho da requerida, à época, mesma idade dos autores, 6, 7 anos, menores impúberes, estudava em uma escola particular, aqui de Fortaleza, e no dia 4/8 de 2016, a mãe requerida recebe 16 ligações do celular que ela havia dado ao filho, depois de já várias agressões, vários atos de bullying perpetrados pelos próprios autores. Tudo bem, crianças, mas pessoalmente entendo que qualquer mãe, ao receber 16 ligações de um filho trancado dentro do banheiro de um colégio esse que tem o dever de guarda de todas as crianças, no mínimo, ela sairia de onde ela estivesse e faria o esforço possível e necessário para que aquelas agressões cessassem. Foi exatamente o que ela fez. E ao contrário do que a sentença aponta, ainda que superficialmente, aqui remonto à nossa preliminar de nulidade, temos a seguinte situação. Os pais a requerida e seu esposo fizeram inúmeras comunicações ao colégio, direcionadas, inclusive, às testemunhas que depuseram em favor dos autores aqui. Como pode-se ver as folhas 162, 163, 164, peguei da petição porque já estava mais fácil, mas estão todos nos autos. A gente vê aí, no mínimo, 4 recados na agenda. A gente vê uma carta subscrita pelos 2 pais, suplicando que a escola tenha o mínimo de zelo. O filho já chegava machucado, já chegou machucado constantemente. Então, nada mais esperado de uma mãe que adentrasse ao colégio de maneira abrupta, até porque
a recepção da escola estava desguarnecida, isso consta em depoimento nos autos. E mais, ao chegar na sala do filho, procurando por ele, achando que já tinha se livrado das agressões do banheiro, enfim, ela não encontra o filho, mas encontra os autores menores, indaga-os, obviamente, de maneira um pouco mais ríspida, posso dizer assim, mas a agressão a menor não existiu. As provas dos autos são vídeos de circuito interno do colégio que não mostram absolutamente nada de agressão, pelo contrário. O que se tem nas folhas 162 é uma imagem do filho sendo perseguido pelos outros dois. Ele está correndo, ele está indo ao banheiro para fazer as 16 ligações até que a mãe pudesse chegar para acudi-lo. Então, a sentença, eu até separei aqui um termo mais longo, mas eu vou limitar aqui a uma breve passagem que o juiz da 31ª Vara colocou no seu julgado. Não existe nos autos nenhuma imagem do exato momento da agressão da parte réu menor Leonardo ao menor, de que a escola não respondeu aos reclamos para dirimir conflitos, agressão, violência ou bullying praticado pelos alunos em face do filho da ré. Observa, através dos laudos de lesão corporal trazidos aos autos, que os danos físicos perpetrados em relação ao filho da ré, a minha constituinte, se deram em maior grau que os apresentados pelo da parte autora, pois o exame de lesão corporal de folhas 184 e 185, realizado no filho da parte ré, datado de 5/8, dia seguinte ao ocorrido, atesta a presença de equimose arroxeada no joelho, equimose amarronzada no cotovelo, ombros esquerdos, enfim. Me perdoem a coloquialidade, mas quem apanhou, neste caso, naquele dia, não foram os autores, mas foi o filho da ré. E foi justamente nesse sentido, foi em defesa do filho que ela entra correndo na escola, desguarnecida, reitero. E aqui, cabe dizer que as crianças todas conviviam, eram de ambiente familiar, da própria ré, levava em viagens, não havia... o fim desse processo era outro. E as câmeras não mostram agressão nenhuma. As testemunhas ratificam na polícia, ratificam no processo que não foram testemunhas oculares, até porque estavam descumprindo o seu dever profissional. A professora não estava na sala. A recepcionista não estava na recepção do colégio. E aqui pondero a nossa tese já subsidiária de inexigibilidade de conduta diversa de uma mãe. O que se espera dessa mãe? Dessa mãe que recebe 16 ligações do único filho, de 6, 7 anos, trancado dentro de um banheiro, e aqui peço perdão também pela terminologia, sendo açoitado pelos autores. O que a ré deveria ter feito? Ela deveria ter esperado alguém chegar na recepção enquanto o filho apanhava, ela deveria ter... Penso que não teria nem lógica uma situação dessa. Mas eu já me encaminhando aqui para o fim da nossa sustentação, ratifico que não houve excesso. E se houve, que sirva apenas para manutenção da sentença, que já nos é muito cara, apenas com a parcial procedência em relação à revogação da assistência judiciária dos autores, porque esses nem de longe fazem jus, são pessoas milionárias, de fato. E, para finalizar
explanação simplória aqui dos fatos. Vou assumir aqui minhas limitações e deixar a tarefa que eu mencionei no início para quem tem competência para fazer. E peço vênias para citar. Para não despertar do sonho teu, dorme, meu filho, dorme no meu peito. Sonha a felicidade, velo eu. Vinícius de Moraes. Obrigado, excelência. Reitero aqui o meu pedido de procedência total da apelação, caso não seja possível, pelo menos pela manutenção da sentença com a revogação da justiça gratuita em desfavor dos autores apelados. Obrigado. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Passa a palavra ao desembargador Lucide Queiroz para proferir seu voto como relator. Pois não, senhora presidente. Antes de mais nada, quero cumprimentar aqui o doutor Jorge Chanca Filho, esse jovem advogado que conheci uma criança, né, e vendo ele crescer, se tornar um grande advogado, parabenizo, inclusive também pelo seu trabalho. Ele esteve lá na nossa sala conversando, eu atendi, ele fez praticamente... hoje ele confirmou o que ele já tinha me falado lá no nosso ambiente de trabalho. Mas, doutor Jorge, eu compreendo, sei da dinâmica do que aconteceu, é um processo, desembargadora Cleide, o desembargador Marcos William não vota nesse processo, né? É só a desembargadora Cleide e o desembargador Raimundo Nonato. É uma situação muito delicada que aconteceu, realmente envolvendo o que me preocupa mais é que aconteceu dentro de um ambiente escolar, né, onde se parte do pressuposto que ali é um local de aprendizado, de educação. Quando eu falo educação, educação no contexto de convivência, enfim, todas essas situações. E esse fato teve repercussão na área criminal, teve outros procedimentos. Enfim, realmente é uma situação muito triste que aconteceu envolvendo esses menores. Mas o voto provisório que eu preparei foi pelo conhecimento dos recursos. O senhor vai verificar, doutor Jorge, quando da leitura do acórdão, que eu analisei cada preliminar que o senhor trouxe, explicando o porquê, inclusive a questão dos benefícios da justiça gratuita, matéria que já tinha sido analisada no primeiro grau, e eu estou apenas ratificando esse posicionamento. E, como eu disse, conheço ao recurso de Vossa Excelência, há um recurso adesivo apresentado pelas partes, analisei cuidadosamente, aqui depois que eu tenho 40 e poucos dias que eu fui nomeado como desembargador pelo nosso governador, mas tem sido dias de muito aprendizado, de muito estudo, né? E uma questão que eu tenho me debruçado com muita atenção é a questão dos danos morais, né? De aplicação, da razoabilidade, da proporcionalidade. E nesse contexto, eu entendo que o que foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau foi dentro também de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade, analisando o contexto como um todo, e nesse sentido, a ementa, a parte da ementa ficou no seguinte termo: direito civil e processual civil, recurso de apelação da parte requerida, recurso adesivo da parte requerente, preliminares rejeitadas, e aí eu saio falando de cada uma delas. Indenização por danos morais, agressão física praticada em ambiente escolar, por mãe de aluno contra outro estudante. Conjunto probatório atesta a agressão sofrida. Ilícito caracterizado. A quantia fixada a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão mantida. É assim como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor, pelo voto. Ao desembargador Raimundo Nonato, que ele está aqui vizinho, eu não sei se ele me ouve para proferir o voto. Deixa eu...
Boa tarde, desembargadora. Bom dia, desembargadora. Pronto, desembargador. Eu acompanho o relator e ratifico o meu voto. Obrigada, doutor. Eu, como também votante, eu acompanho o relator. As palavras dele já dizem tudo, pela leitura minuciosa. Eu também estudei esse processo na hora de votar e entendo que o desembargador foi correto no seu voto. Então, ratifico o voto provisório. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Não há mais um advogado presente. Perfeito, excelência. Bom dia, presidente. Bom dia, desembargador Lucídio. Desembargador Raimundo Donato, se ainda nos ouve. E a todos os demais presentes, bom dia, bom trabalho a todos. Número de ordem 91. Januário Gomes de Medeiros Júnior. Apelante Unimed. Se encontra Andrei, Pedro Henrique, Breno. Então, posso passar de ordem 91, não responde. Acho que ele está ausente. Então, vamos passar adiante. Próximo processo. O 130, doutor Pedro Henrique Muti de Santana. Apelado. Apelação civil. Se encontra... Sim, excelência, bom dia. Pedro Henrique Muti de Santana. Sim, correto. Número do processo para confirmar: 020-004-415-2022. Primeira Vara Civil da Comarca de Itapipoca. Relatoria de Francisco Lucídio Queiroz Júnior, desembargador. Dispensa a leitura do processo, doutor? Sim, excelência, perfeitamente. 15 minutos para a sustentação. Perfeitamente, doutora Cleide, muito obrigado. Pedro Henrique Muti de Santana, OAB 32985. Nesse caso específico, representa o banco apelado. Excelências, inicialmente gostaria de saudar essa colega da Câmara Recursal, na pessoa do eminente relator, doutor Francisco Lucídio, os nobres representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, o nome do secretário de Seção, muito educado e cordial com os advogados. Então, as senhoras que nos assistem. Na verdade, doutor Francisco Lucídio, a fim de otimizar o andamento da pauta, como eu tenho o próximo processo também eu vou sustentar, esse caso eu vou dispensar a sustentação, vou ficar somente pela leitura do resultado. Certo. Então, passo a palavra ao relator, desembargador Lucídio Queiroz, para proferir seu voto. Sim, senhora presidente. Cumprimento o doutor Pedro Henrique, já esteve aqui com a gente outras vezes e estará também no futuro. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Bem, a ementa ficou, eu vou fazer aqui a leitura da ementa, que ela já é autoexplicativa. Então, eu trago o seguinte: direito processual civil e do consumidor, apelação cível, ação de obrigação por dano moral e material acumulada com obrigação de fazer, empréstimo consignado, negativa de contratação, sentença de improcedência, instituição financeira que não se desincumbiu em provar a regularidade do negócio jurídico questionado, ausência de juntada do contrato, falha na prestação do serviço configurada, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, danos morais presumíveis in re ipsa, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. No caso aqui, doutor Pedro Henrique, é aquela situação que vem se repetindo de Brasil, pelo Brasil afora, né? A ausência, o banco, por dever, né, de previsão no Código de Defesa do Consumidor, deixa de apresentar o contrato e, evidentemente, nessa situação nós temos
configurado esse ilícito administrativo. E por esse motivo é que eu estou dando parcial provimento e reformando a sentença. É como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Acompanho o relator, presidente. Obrigada, doutor. Também, como votante, acompanho o voto do relator ratificando o voto provisório. A Câmara, como todos os jogadores acompanharam o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Vamos ao próximo número de pauta. 29. Pedro Henrique Muti Santana. 020 136 552 2023. Apelação civil, segunda vara da comarca de Nova Russas. Relatoria de Raimundo Nonato Silva Santos. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, doutora Cleide, perfeitamente. Não deu para ouvir. Acompanhe o secretário. Vai fazer a sustentação. Ele já saiu? Saiu pela porta lá. O advogado vai fazer a sustentação, ele confirmou? Sim, doutora Cleide, esse caso eu vou fazer. Então, ele quer saber só o resultado? Não, esse caso eu vou sustentar. Esse caso eu preciso. Certo. 15 minutos para a sustentação, doutor. Perfeitamente, doutora Cleide, muito obrigado. Pedro Henrique Muti de Santana, OAB 32985. Nesse caso também representa o banco apelado. Excelências, o caso em vertente, ele deve tornar a alegação da parte autora apelante ter sofrido prejuízo em decorrência de uma cobrança de empréstimo consignado que afirma desconhecer em seu benefício previdenciário, pelo que propôs a penitenciação judicial, objetivando a declaração de inexistência do contrato, bem como indenização por danos morais e materiais. Após a extinção do feito e analisando o caso de maneira acertada, o juiz de base julgou a ação improcedente, por considerar a regularidade da contratação, visto que o banco apelado apresentou diversos documentos comprobatórios que atestaram a referida contratação. No caso, comenta, excelências, restou amplamente demonstrada a intenção da parte autora em formalizar o contrato de empréstimo, com a digital constante aposta no contrato, conforme o instrumento contratual devidamente apostado a esses autos. Assim, resta em conteste a validade do contrato da parte autora apelante, pois não se trata de pessoa incapaz para realizar atos da vida civil, com plena consciência do empréstimo, que fora efetivamente comprovado pelo contrato juntado a esses autos. Dessa forma, restou comprovada a validade contratual por meio do juntado do contrato de empréstimo, assinado com a posição da digital da autora, juntamente com a assinatura a rogo e de duas testemunhas, conforme estabelece o artigo 595 do Código Civil, bem como com comprovante de disponibilização de valores e documentos pessoais da parte do apelante, conforme documentos colacionados desses autos. No presente caso, assim, estamos diante de um nosso jurídico válido, uma vez ter obedecido os ditames do artigo 104 do Código já citado, e eficaz em razão da disponibilização de valores livremente pontuados e por todas as condições estabelecidas, conforme devidamente demonstrado nesses autos. Vale dizer, excelências, que o valor do tratado ele foi disponibilizado à parte autora no mesmo dia da contratação, via ordem de pagamento, que fora devidamente levantada pela parte autora, conforme comprovante juntado a esses autos. Ademais, excelências, como bem salientado pelo juiz de base, é válido destacar que a cópia da identidade apresentada pelo banco apelado na página 207 desses autos, ela é a mesma acostada com a petição inicial, as folhas 24 a 26, bem como o endereço que consta no contrato é o mesmo fornecido na petição inicial. Para finalizar, excelência, se compreende a salientar que é infactível que alguém
que não contraiam a dívida, esperado tanto tempo para reclamar em juízo, não tendo sequer procurado o banco apelado para tentar solucionar a questão, né? Visto que nesse caso específico, o desconto da primeira parcela do empréstimo ele ocorreu em maio de 2018, né? E o ajuizamento da ação somente ocorreu em novembro de 2023. Né? Dessa forma, não é possível crer, né, que haver um desconto, né, de uma verba alimentar e houver, né, o pagamento de tantas parcelas do referido empréstimo sem qualquer contestação da parte autora apelada. Então, assim, excelências do banco, no caso, né, claro, a tentativa da parte apelante de se eximir de uma dívida regularmente constituída, né, pelo que o banco apelado pugna pelo não provimento do recurso da parte autora, requerendo a manutenção integral da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Agradeço a atenção dos nobres jogadores, das nobres jogadoras. É o que se requer, excelências. Muito obrigado. Bom dia. Pronto, doutor. Ainda quer prosseguir? Não, excelência. Certo. Parabéns pela sua explanação, apesar de ter sido bem curta, rápida, mas disse tudo. Passa a palavra ao relator, desembargador Raimundo Nonato, para proferir seu voto. Senhora presidente, eu parabenizo aqui o nobre advogado, doutor Pedro Henrique Nunes de Santana, né, que produziu a sua sustentação oral. E aqui, senhora presidente, eu estou já com a ementa e estou com o óleo em mãos e estou verificando aqui se algum dos colegas tinham todos votaram. Né? Eu vi aqui que já todos votaram. Então, a minha meta, na minha meta, eu digo que a análise da ocorrência de nulidade do cerceamento de defesa, uma vez que o primeiro grau, a primeira instância, proferiu julgamento sem anúncio supremo e sem oportunizar às partes a produção de provas. As razões de decidir. Cabe destacar que o processo civil é pautado pela primazia da resolução do mérito e pela colaboração de todos os sujeitos processuais no intuito de realizar a regular prestação jurisdicional no caso concreto. Nesse sentido, observa-se que a sentença recorrida foi exarada de forma precipitada, sem que fosse dada às partes a oportunidade prévia para se posicionarem acerca da possibilidade de se manifestarem sobre a produção ou não de provas, por fins de informação do convencimento do magistrado. Também verifico que não foram proferidos pelo juiz de primeira instância despacho anunciando o julgamento antecipado da lide. Desta forma, senhora presidente, o desembargador Lucídio, o desembargador Marcos William, imediatamente após a apresentação da réplica, foi proferida sentença, julgando o mérito da causa, conforme consta dos autos, as folhas 277 e 292. Veja-se que, no caso em análise, não foi proferido despacho semeador, volto a repetir, e não foram as partes intimadas para manifestarem-se querendo sobre a necessidade, repetindo, de produção de provas. O julgamento antecipado da lei, sem que estivessem presentes todos os requisitos para tanto, violando assim o princípio, esse princípio muito importante do Código de Processo Civil, contido do artigo 10, que é o princípio da decisão não surpresa. Né? E fechando aqui já na parte, finalizando a fundamentação, portanto, eu entendo que o princípio da comparação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lei. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa que abruptamente encerra o procedimento frustrando a expectativa das partes. Eu passo para a parte dispositiva
e finalizo dizendo que conheço o recurso, dou o provimento e determino no meu voto a cassação da decisão de primeiro grau e o voto no sentido de que os autos sejam devolvidos à origem para que o juiz da causa ele possa analisar com mais calma a possibilidade de se produzir provas, definir as provas que foram requeridas, e daí ele pode julgar de maneira que ele achar mais conveniente. Isso é, portanto, senhora presidente, desembargador Lucídio, desembargador Marcos, esse é o meu voto. Obrigada, doutor. Como votante, também ratifico o voto provisório e acompanho o relator. Passo a palavra ao desembargador, doutor Marcos William, para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Efetivamente, o nobre relator analisou de forma pormenorizada o processo, fundamentou, inclusive, em decisões dessa Câmara, processo de minha relatoria, da relatoria do desembargador Lucídio, de forma que confirmo o voto provisório e acompanho integralmente o voto do relator. Obrigada, doutor. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimentos. Peço um instante, 10 minutos para suspender a sessão. Logo voltarei. 10 minutos.